que ela não tinha gostado da caracterização do Faro. Agora já mudou, né? Agora ela já mudou. Como diria o Chaves, é melhor vir ver o filme do Pelé. Eita, gente, misericórdia. Vamos para o próximo. Vamos falar de Silvio Santos ainda, porque o assunto não para. Vocês lembram, gente, do Ricardo Valadares, que era jornalista, né? Não é jornalista, porque ninguém deixa de ser, ele continua sendo jornalista, assinou hoje uma crônica na Folha de São Paulo. Ele foi por muitos anos jurado do Troféu Imprensa. O Silvio Santos curtia muitas análises dele, e aí ele trabalhou com o Silvio numa parte dos anos 2000, entre 2000 e 2010. E o Ricardo Valadares contou hoje, assim, o outro lado do Silvio Santos, que não é um lado tão engraçado, não é um lado tão despojado, é o lado do empresário. E ele conta algumas situações dessa relação do Silvio Santos com os funcionários. E eu vou citar aqui para vocês aqui agora. Numa das coisas, né, que o Ricardo Valadares ele tentou dividir nessa crônica, é uma crônica bem grande, bem ampla. Ele separa o ícone Silvio Santos do empresário Silvio Santos, que eu sempre falei aqui que são duas pessoas totalmente diferentes. O Silvio, como comunicador, é o maior que nós tivemos. Como empresário de televisão, tem bons acertos, mas também tem bastantes erros, né? Que as pessoas não gostam que falem, como eu falei no podcast que eu participei, porque, né, morreu, virou santo. Não, morreu, tem um lado bom e tem, né, as críticas que também eram. Eu, por exemplo, já fazia desde que o Silvio era vivo, né? E aí ele contou, por exemplo, que a Adriane Galisteu chegou a chorar e que diretores, né, passaram um bocado na mão do Silvio Santos. Essa daqui o Valadares não conta porque ele não estava no SBT nessa época. Mas o Vildomar Batista, ele participou, por exemplo, do Inteligência Limitada e ele contou o seguinte, que em 2000 ele dirigiu o Programa Livre com a Babi Xavier e foi um momento muito delicado dele com a Babi, eles tiveram, né, uma estremecida na relação, de cancelar a gravação, porque a Babi não queria trocar roupa, mas eu vou falar do âmbito do Vildomar com o Silvio, né? Chegou a ter um momento que o Silvio, se eu não me engano foi o Silvio ficou incomodado até com a roupa que a Babi estava vestindo no programa, né? Que não era uma roupa de apresentador. E eu fui realmente olhar alguns looks, realmente ela parecia uma pessoa despojada na rua, ela não parecia uma apresentadora do SBT, né? Porque tem todo o status, é um produto, né, gente? Tem que pensar que a televisão é um produto, né? Mas a situação com o Vildomar foi a seguinte: o Silvio tinha chamado o Vildomar quando ia estrear o Programa Livre, e eles iam fazendo um esquema como o Hulk faz hoje, gravar horas antes e colocar no ar. E aí o Silvio falou: Vildomar, você é o produtor do programa? E o Vildomar falou: não, Silvio, eu sou o diretor do programa. Bem, Vildomar, você como produtor do programa, ou seja, naquele momento o Vildomar entendeu que ele podia ter a função de diretor do programa ali nos créditos e até na carteira. Porém, o programa era do Silvio, a direção era do Silvio. E aí, o que aconteceu? O Silvio mandou que o Vildomar, por exemplo, mandasse sempre para ele a fita, para o Silvio dar uma olhadinha, verificar se tinha que cortar alguma coisa e colocar no ar à noite. O programa ia ao ar meia-noite no lugar do Jô, quando o Jô saiu. E assim foi, mas o programa não começou muito bem. Teve um dia que ele mandou a fita, o Silvio não deu o ok, chegou a hora de colocar no ar, o programa foi. O programa foi ao ar. E aí, no dia seguinte, ele se sentiu mais livre de fazer o programa mais soltinho. O programa reagiu na audiência, mas o Silvio não quis saber. É para mandar a fita para mim. E aí, foi aquilo que aconteceu até o programa sair do ar. E foi assim com o Vildomar, foi assim com a Galisteu, né? Só para lembrar, gente, o Ricardo Valadares ficou entre 2000 e 2009 no SBT. Vou ler aqui algumas coisas que o Valadares contou. Abre aspas. Ou era um elogio ou era uma bronca. O que acontecia é o seguinte, gente. Quando o Silvio queria contratar alguém, o Silvio conversava com a pessoa.
Depois que a pessoa assinava o contrato, a pessoa ia para o SBT e encontrar o Silvio Santos como empresário não era uma tarefa muito fácil. Só era quando o Silvio queria falar com a pessoa, né? Depois disso, segundo Valadares, o artista só veria o Silvio Santos se a Zilda, que era secretária do Silvio, mandasse chamar. E aí, pensa que mandar chamar não quer dizer que ia ser uma coisa boa. Podia ser uma coisa boa, podia ser uma coisa ruim. E muitas vezes era bronca, algumas até justas. Não é? E o Silvio também tinha muita mania dos bilhetinhos, de mandar assim, deixa o cabelo crescer, gostei do seu sapato, umas coisas assim bem marqueteiros de televisão mesmo. E aí o Valadares explicou, ou era um elogio ou era uma bronca. Geralmente era uma bronca. E aí ele conta que em uma dessas vezes ele mandou a Zilda chamar a Adriane Galisteu. E aí, gente, segundo Valadares, a Galisteu tomou mais uma bronca, que o Silvio ouviu de uma das suas fontes na emissora que a Adriane teria colocado o motorista dela, particular, para participar de um programa de prêmios, que era aquela coisa do charme que tinha, que era do contar o feijão. Lembra disso? Isso é essa história antiga. Não é? Contar quantos potes de feijão, quantos grãos de feijão tem aqui. Colocou o motorista para participar de um programa que ela fazia de madrugada, que era o charme, né? E o Silvio não gostou. E aí, por exemplo, eu acho que o Silvio tinha razão. Porque, gente, isso aí é para qualquer empresa de fundo de quintal. Tu vai fazer uma brincadeira, uma gincana, um sorteio, não pode participar a gente da empresa. Né? Isso é norma básica. E diz que o Silvio descascou a Galisteu e a palavra mais branda que ela ouviu foi antiética. Antiética. E aí segue mais o Valadares contando também. Quando o Silvio estava bravo, de cara fechada, os funcionários se esquivavam do seu Silvio. Nas entrevistas para a biografia que ele está escrevendo, que ele também vai assinar uma biografia do Silvio. Essa deve ser aquela que não vai ser chapa branca, né? Mais de uma vez ouvi de ex-diretores do seu programa falando que sonham até hoje com as brancas que tomaram. Então, vai ter gente falando aí que a bronca veio e veio firme. Lembrando que eu contei com o Vildomar Batista, que tomou uma bronca porque não mandou a fita para ele, né? Um funcionário que é parente no SBT chegava a gravar conversas por telefone para caso de Silvio negar que havia dito determinada ordem. Quem trabalha em empresa, esse é o maior medo de quem trabalha em empresa, não é? Tu ouviu uma ordem do teu chefe, dá uma M, depois teu chefe falar que não deu aquela ordem e ficar o dito pelo não dito. Quando eu trabalhava de carteira, né, porque agora trabalha para mim, esse era o medo, eu tinha um cagaço que isso fosse acontecer, mas eu não arregava, não. Se falar, não, mas quem mandou? Você mandou. Você mandou. E eu tinha um chefe que ele era bem, bem legal comigo, já é falecido já, era o Santiago. E às vezes a gente falava para ele, não, já foi você que mandou. Aí ele falava, eu mandei? Aí eu falava, e ele acreditava. Até porque eu não ia mentir, não ia fazer uma coisa da minha cabeça. Mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim, né? Mas eu tinha assim, quando me mandavam de boca, eu sempre tinha um receio. Né? E acho que todo mundo tem esse receio também, e no SBT não era diferente. Mas grampear o Silvio, né, é complicado, né? Mas ele disse também que o Silvio era uma pessoa que perdoava, tá? O Valadares. Quando algo saía errado no seu programa, ele pedia para mandar embora o responsável. Teve funcionário que foi dispensado, mas ficou escondido por alguns dias pela produção e depois voltou. Alguns eram despedidos e recontratados dias depois. Ele perdoava. Silvio esquecia ou deixava para lá. Ou seja, era no calor da emoção. É um texto muito grande, mas é um lado diferente do Silvio Santos, que é o lado empresarial, e eu acho que tá tudo certo. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Uma opinião: nos últimos anos, o Silvio não tomou uma decisão que prestou no SBT. Talvez só a volta do futebol ele tenha acertado, além de tentar manter os funcionários na pandemia. Finalmente, uma notícia para o brasileiro ficar um pouco feliz: o retorno do Chaves à TV aberta. Vamos ver se vai confirmar mesmo, Weasley.
Chiquititas será bem complicado, pois pertence à Telefé. Mas eu acho que vai voltar no Mais SBT, eu acho. Mas foi vendida para Viracom, que Paramount e produtora Cris Morena. Paramount e streaming, né? São contratos diferentes, né? Não, esse do pijama o Silvio gostou. Ela fez para afrontar o Silvio e o Silvio ligou para ela falando: alô, Galisteu? Mas eu gostei, Galisteu. Faz de novo. E ela fez de pirraça, né? Para dar uma ironizada ali no Silvio e se ferrou a dona Galisteu. A verdade é essa.